Neste tutorial, veremos como é que a gente pode transformar uma imagem 2D vetorial numa forma tridimensional aqui junto à área da versão 2.81 do Blender. É importante que a gente tenha um programa, a exemplo do Inkscape, que é um programa gratuito, a exemplo do Illustrator e Corel, que são programas custeados que vão nos permitir a gente criar formas distintas e salvar num formato chamado .svg. É o Scalable Vector Graphics, é um formato que vai permitir a gente salvar a imagem em vetor. Com isso a gente não perde as proporções quando a gente utiliza programas, exemplo aqui do Blender 3D. Então, para poder trabalhar, caso vocês não tenham Inkscape ou não tenham Corel ou Illustrator no seu equipamento, vocês podem vir num site. Eu uso aqui esse site chamado Public Domain Vectors, onde eu tenho como baixar uma imagem qualquer aí em formato SVG para poder fazer o experimento. Então vocês podem pesquisar aqui uma imagem, de preferência, pessoal, escolham uma imagem que tenha traços mais livres para poder facilitar o trabalho de vocês. Exemplo desse hipopótamo aqui. Não use imagens muito complexas, não, porque isso dá muito trabalho no processo da transformação. Então eu já baixei aqui algumas imagens, voltando ao Blender, e eu vou ter que importar essas imagens para poder fazer aqui a conversão. Então, para importar, eu venho em File, na opção Import, vocês vão ver que eu tenho essa opção chamada Scalable Vector Graphics, que é o SVG. Selecionando, ele vai abrir a pasta e eu vou buscar dentro do meu computador a pasta onde eu baixei os arquivos. Eu baixei 3 arquivos aqui, vocês vão ver que é o Hand, Mãozinha e o Sphinx, que é a nossa esfinge. O que eu vou fazer aqui é selecionar a esfinge e vou fazer uma importação desse arquivo que foi criado lá através daquele site. Vou dar um import SVG. Vocês não vão ver nada porque minha área está afastada, então para eu poder ver essa imagem eu vou precisar aproximar bem aqui com o escuro do mouse. Perceba que ela está aqui, ó. Um detalhe, pessoal, quando eu seleciono a imagem, veja que ela está toda desconjuntada, ou seja, tem uma diversidade de partes. Isso é complicado, então eu preciso aqui selecionar com a tecla A todo o arquivo baixado. Perceba que ele tem uma diversidade de itens aqui na outline, que representa esse arquivo. E eu vou uni-los em um arquivo só, utilizando um atalho Ctrl J. Esse objeto agora foi transformado em malha única. Porém, percebam que se eu der a rotação aqui, ó, a rotação, o ponto de origem dele está bem no centro da área. Eu não quero isso. Eu quero que esse ponto de origem fique centralizado no objeto. Só que eu não quero que o ponto de origem vá para onde está o objeto. Eu quero que o objeto vá para onde está o ponto de origem. Então eu clico o botão direito, seleciono a opção chamada Set Origin, que é a configuração da origem, e aqui eu vou usar essa opção, ó, Geometria to Origin, ou seja, geometria vá para a origem. Veja que o ponto agora está no centro e o objeto foi em direção ao seu ponto de origem. Aqui agora, para tentar entender, percebam que se eu entrar com esse objeto, ele está todo configurado com o ícone que representa o quê? Um objeto de curva. Vocês vão ver aqui na outline e aqui também no editor de propriedades. Então eu preciso converter esse objeto para um objeto que vai fazer o nosso processo de transformação em 3D. Então eu tenho que vir aqui em Object, vou buscar essa opção chamada Convert To, e aqui eu vou converter a curva para o processo de Mesh. Com isso, ó, muda o ícone tanto aqui como cá em cima na janela, e ele passa a ser uma malha agora. Mas existe um probleminha aqui. Se vocês entrarem com essa malha no modo de edição, veja que essa malha está trazendo faces, arestas, uma diversidade de arestas aqui, ó, justamente na face do objeto. Então, para poder amenizar isso, eu vou selecionar todo o objeto e eu vou clicar aqui na parte superior, no cabeçalho da 3D View, na opção chamada Mesh, significa malha. Vou vir nessa opção Cleanup, que é a limpeza, e vou usar essa opção chamada Limit Dissolver. Pronto, se vocês aproximarem, vejam que a maior parte daquelas linhas da face, que eram as arestas, sumiram. Eu posso agora aproveitar que as nossas vértices estão selecionadas e vou usar a ferramenta de Extrude, que pode ser ativa aqui na lateral esquerda, usando o Extrude. Vou encostar o cursor no mais, pressionar o botão esquerdo e arrastá-lo e trazer aqui um pouco mais para cima. Voltando ao Object Mode, percebo que o meu objeto agora já assumiu uma forma tridimensional, e essa forma tridimensional
eu posso utilizar a cor preta como ela está, ou se eu quiser alterar a cor, basta eu vir aqui em material. Veja que o Base Color que foi carregado é uma cor preta, eu posso utilizar nesse caso uma cor azul. Se eu quiser melhorar mais ainda a luminosidade aqui no ambiente para poder trabalhar com o modo que nós chamamos renderizado, eu posso usar no Word uma imagem como plano de fundo. Então, clicando em Word, eu venho em Color, clico no pontinho, uso essa opção chamada Environment Texture. O fundo está em cor rosa, ele está pedindo uma imagem para poder fazer o efeito. E como eu já baixei uma imagem HDRI antes, vocês podem baixar gratuitamente aí também pela internet. Eu vou na pasta onde eu tenho a imagem, selecionar a imagem que eu quero dar efeito aqui junto ao processo. Vou usar essa daqui. Com ela selecionada, vou dar o Open Image. Veja que a imagem trouxe uma luminosidade melhor ao objeto. Aqui agora eu posso movimentar, vocês vão ver aqui ó, o objeto. Se eu quiser tirar a imagem de fundo, simplesmente eu posso vir aqui em Word novamente, clico na opção Strength no pontinho e aciono essa opção Redeft. Eu mantenho a luminosidade do objeto. Tem um detalhe aqui, eu tirei a lâmpada do ambiente. Então é necessário que eu adicione aqui um objeto Light, posso botar uma lâmpada de ponto, como ela está embaixo, eu vou selecionar aqui o movimento, vou trazê-lo para cima para dar uma refletividade aqui sobre o objeto. Aí cabe a vocês usarem a criatividade para fazer o efeito necessário nessa imagem aqui, junto ao processo de animação que vocês desejam, que pode ser criado na timeline e depois renderizado como eu fiz aí na tela inicial e aqui no final do meu tutorial. Bom proveito e até o próximo tutorial. Forte abraço!